Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Kati e esse é o primeiro vídeo então da nossa nova playlist sobre oficinas de inglês, certo? Então vamos começar vendo um pouquinho de qual vai ser então o nosso conteúdo. Então no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre o que é uma oficina, onde é que essas oficinas elas acontecem, o que torna uma oficina diferenciada então da a sala de aula normal, a diferença então da oficina e da aula e como isso funciona no ensino de inglês, já que então essa playlist vai ser voltada então para as oficinas de ensino de língua inglesa. Mas primeiro vamos começar falando um pouquinho sobre o que são as oficinas. Então, a oficina ela vai ser uma proposta educativa baseada na participação ativa dos alunos. Então, em vez de eu ver apenas as explicações, os estudantes aprendem por meio das experiências, projetos e desafios e práticas e atividades práticas. São metodologias que valorizam a aprendizagem pela experiência, permitindo que os alunos eles construam conhecimento por meio da participação ativa e da interação com diferentes materiais, situações e desafios. Então, as oficinas elas podem acontecer em qualquer situação, sobre qualquer matéria, não precisa necessariamente ser uma matéria escolar. Quando a gente fala da questão da oficina, vamos supor, na escola, a gente pode falar sobre uma oficina de redação. Então, nessa parte, os alunos eles vão estar pensando um pouco mais o quê? Atividades voltadas à redação, oficinas de gramática. Então, seriam como se fossem mini cursos voltados, então, para a gramática. Então, a oficina vai ser um espaço um tempo a mais que o aluno vai ter para poder desenvolver, de repente, alguma nova habilidade, de repente, desenvolver um projeto e tudo mais. Essas oficinas, então, elas podem ocorrer em vários lugares. Então, pensando no quesito escola, elas acontecem, então, no contraturno, ou então, que seria o período integral, então, nessas oficinas geralmente acontecem as oficinas de inglês, oficinas de culinária, oficinas de matemática, xadrez, jogos socioemocional, educação financeira também, oficinas de arte, de produção textual. Então, as oficinas elas sempre vão trabalhar habilidades a mais para os alunos. São como se fossem cursos livres ou espaços educativos, então, que vão buscar ampliar as habilidades dos alunos, a experiência e a aprendizagem deles. Além delas ocorrerem nas escolas, elas podem ocorrer em outras situações também. Em cursos de idiomas, de repente, então, no período de férias, podem ter algumas oficinas voltadas para oficinas de filme, para assistir algum filme em alguma outra língua, oficinas de série, de culinária, de repente até uma oficina de gramática, oficinas de música, aprendendo um outro idioma através da música, ONGs e projetos sociais, bibliotecas e centros culturais, universidades e projetos de extensão também, por que não? Colônias de férias e acampamentos educativos, eventos e feiras educacionais. Então, as oficinas, elas não precisam necessariamente ser vinculadas a esse meio educacional. Então, escola regular ou uma escola de idiomas, ela pode ser feita em diversos locais. Existem, por exemplo, oficinas de cerâmica, oficinas de crochê, oficinas de bijuteria. Então, todo aquele espaço onde você vai ter um aprendizado, não necessariamente um aprendizado voltado ao meio escolar, como se fosse uma questão mais de português, matemática, inglês ou geografia. As oficinas, elas então são espaços onde você pode desenvolver alguma outra coisa. Igual eu falei, são complementos, são cursos livres onde qualquer pessoa, dependendo do lugar, como se fosse uma ONG, um projeto social, biblioteca, um centro cultural, eles podem participar. Então, o que torna uma oficina diferente da sala de aula tradicional? Nas oficinas, realmente é como o aluno ele vai ser o centro de tudo. Então, ali não vai ser uma gramática, de repente, que o aluno ele vai aprender. Então, muitas coisas elas sempre vão ser na prática. Você tem que colocar o aluno em situações em que você veja que ele está desenvolvendo bem o que você está querendo trabalhar dentro daquela oficina. Então, por exemplo, pensando nas oficinas de língua inglesa, você quer trabalhar uma aprendizagem prática. Você pode preparar uma salada de frutas enquanto eles aprendem o nome das frutas em inglês. Então, se o tema que você for trabalhar vai ser comida, você pode fazer uma aula de culinária. Então, você está colocando a aprendizagem prática, você está vendo o vocabulário na prática,
todo voltado para o idioma em inglês. Se você quiser trabalhar a participação dos alunos, então de repente você pode fazer uma atividade em que os alunos eles escolham materiais, que eles criam algum cartaz sobre algum animal, utilizando as palavras em inglês. Então sempre vai ser o aluno no centro de tudo. Se você de repente quiser trabalhar a integração entre a teoria e a prática, então, aprender um vocabulário de cores, em seguida produzir uma atividade artística utilizando essas cores. Então, as oficinas elas sempre vão ter esse quesito. Então, você vai trabalhar um pontinho para que ele seja uma linha lá no final. Então, se você começou trabalhando, por exemplo, com comida, ele vai ter que aprender todo o vocabulário de comida e aí sim a sua oficina ela vai estar finalizada. O que pode tornar essa oficina ainda diferente? Resolução de desafios. Caso você queira trabalhar essa resolução, como que você pode ser feita? Encontrar pistas em inglês com os alunos, de repente trabalhar uma atividade de caça ao tesouro, desenvolvimento da criatividade. Então, eles podem criar um personagem, aprendizar suas características utilizando palavras e expressões estudadas. Então, se você de repente for trabalhar as características físicas das pessoas, você pode desenvolver uma atividade em que os alunos eles têm que desenvolver um personagem e eles vão apresentar as características. Uma construção coletiva do conhecimento. Então, o aluno ele pode trabalhar em grupo para montar de repente uma receita ou um jogo e fazer uma apresentação então utilizando o inglês. Então, as oficinas elas sempre vão começar de um ponto, tem que haver o desenvolvimento e assim que você perceber que os alunos eles desenvolveram, eles entenderam a prática, entenderam a proposta que você quis trazer para aquela oficina, aí sim você vai conseguir trocar de repente o tema ou trabalhar alguma outra coisa baseado no que você acabou de ver. Essa questão do tema e tudo mais a gente ainda vai ver um pouco mais para frente, tá bom? A diferença, então, de como seriam as oficinas da sala de aula tradicional. Então, nas oficinas, o aluno ele vai ser o centro de tudo. Diferente da aula tradicional, onde o professor ele vai ser o centro. Na sala de aula, o professor ele vai explicar a matéria, utilizando o livro didático, e é isso. Pode, obviamente, fazer algumas outras atividades para desenvolver as habilidades do aluno, mas no geral vai ser ele no centro. Já nas oficinas, o aluno que vai ter ele vai ser o centro, porque você vai apresentar alguma atividade para ele, e ele tem que ver que ele realmente consegue desenvolver isso. Então, a participação do aluno nas oficinas é 100% a mais do que na aula tradicional, porque na aula tradicional vai ser um pouco mais voltado o quê? Para a explicação. Então, o professor ele vai passar o conhecimento e o aluno vai receber, e é isso. Já nas oficinas, o professor ele apresenta e o aluno vai desenvolver, ele vai participar, ele vai colocar a mão na massa de como ele vai ter que, de repente, fazer alguma atividade, um mini projeto, alguma brincadeira. Então, nas oficinas, o aluno ele realmente ele tem que trabalhar, certo? Então, o conteúdo ele sempre vai ser um pouco mais contextualizado, diferente da aula tradicional, que é o conteúdo é isolado. Então, você pode, nas oficinas, desenvolver diferentes contextos para que o aluno ele entenda qual vai ser o objetivo daquela oficina. E a participação dele vai ser 100% ativa, diferente da aula tradicional, que ela vai ser apenas ativa. Então, o aluno ele não vai ficar somente sentado na cadeira recebendo conteúdo e recebendo conteúdo. Não. Na oficina, o aluno ele vai receber e ele tem que agir. Então, quando você falar, por exemplo, vamos fazer hoje uma atividade sobre brinquedos, então o aluno ele tem que ver os brinquedos, tem que fazer alguma coisa relacionada com os brinquedos, sempre tem que ter essa movimentação. Pode ter uma atividade concreta? É claro que sim, mas no geral as oficinas ele é um espaço um pouco mais aberto, é para ser uma coisa mais divertida e mais relaxada para que ele, nesse caso, consiga aceitar melhor o idioma para a vida dele. E de repente, como que vai funcionar as oficinas com o ensino de inglês? Então, nessas oficinas, a língua ela vai ser utilizada em contextos significativos, através de jogos, projetos, música, culinária, artes, tecnologia e outras experiências que incentivam a comunicação e a participação do aluno. Então, basicamente, as oficinas de língua inglesa elas são uma imersão para que o aluno ele consiga viver mais falando inglês,
como que nesse quesito, então o idioma ele vai ser fundamental na oficina. Se é oficina de língua inglesa, então tudo que você for trabalhar terá que ser em inglês. Se de repente fosse de algum outro idioma também, seria apenas voltado para aquele idioma. Então, por que que geralmente nos dias de hoje as escolas estão pensando mais nessas oficinas, certo? A gente está vivendo um mundo globalizado. É difícil a gente ver uma escola hoje em dia que não seja bilíngue. Até as que, por exemplo, perto de casa não eram bilíngues, passaram-se 20 anos, eram escolas normais, agora estão voltando a ser, agora elas estão integrando esse novo sistema bilíngue. Escolas novas que estão abrindo sempre vão ter o sistema bilíngue porque o inglês é a língua da comunicação. Ela, em tese, ela é a língua universal. Então, cada vez mais a gente vai ver escolas bilíngues e as oficinas cada vez mais integradas, então, no ensino. Bom, gente, antes de eu falar um pouco do spoiler, o vídeo de hoje foi um pouco mais curto, realmente para a gente entender o que são essas oficinas, certo? Eu espero que tenha ficado claro. Um spoilerzinho do que está por vir nos próximos vídeos. Então, nos próximos a gente vai ver um pouco como que vai ser os objetivos, planejamentos e o tema das oficinas, atividades criativas que eu realizei enquanto eu trabalhei nos 2 meses nas oficinas, e depois o planejamento profundo de preschool e elementary. Esse vídeo vai ficar então nas duas playlists, então de organização de preschool e organização de elementary, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, só colocar nos comentários. Não esqueça de dar o seu like e até a próxima!